Oi, eu sou o Vinícius. Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou o Felipe. Oi, meu nome é Nicolas, nós somos alunos da turma 031 do período noturno e nós iremos apresentar o nosso trabalho de termodinâmica, a etapa final, sobre a máquina a vapor. Aqui está o nosso protótipo de máquina a vapor. O Vinícius vai começar falando sobre o histórico da máquina a vapor e o contexto histórico dela. Bom, vou falar agora o que é uma máquina térmica. Uma máquina térmica é uma máquina que consegue transformar energia térmica em energia mecânica. A gente fez aqui um protótipozinho para vocês verem. A energia térmica chegaria e começaria a mover aqui fazendo energia mecânica. Toda máquina térmica tem ciclos, que é o ciclo quente, de onde sai o trabalho útil da máquina, e o ciclo frio, que é o calor desperdiçado pela máquina. A gente escolheu como protótipo uma máquina a vapor. Por que essa escolha? A gente escolheu por conta da importância histórica que a máquina a vapor teve. Ela foi um marco da primeira revolução industrial e um grande exemplo disso foram as locomotivas movidas a vapor, que transportavam as pessoas entre cidades de grande distância e tal. Agora, e o que é uma máquina a vapor? Uma máquina a vapor é uma máquina que utiliza o vapor da água que entra em ebulição por algum meio, que pode ser a queima de carvão, de madeira. Esse vapor entra na máquina e então a pressão do vapor começa a fazer com que a máquina se movimente e então tem início o ciclo da máquina. Vou falar aqui do nosso protótipo de máquina a vapor. Quando a gente começou a fazer o projeto, a gente sentiu um pouco de dificuldade de entender o funcionamento, a gente resolveu fazer uma versão na vida real para a gente entender melhor ela. E o seguinte, para facilitar o nosso trabalho, eu tenho uma impressora 3D, eu achei um modelo pronto na internet e fui imprimindo as pecinhas e juntei todas elas e que resultou nessa máquina. Agora eu vou explicar para vocês que cada peça aqui é responsável pelo funcionamento dela. Então aqui é o seguinte, a principal parte do funcionamento dela esse aqui é o cilindro. No cilindro vai entrar o vapor, ele passa por essa mangueira aqui a gente chama mangueira, vai entrar aqui o ar, ele vai descer, ele vai passar aqui dentro do cilindro e vai fazer esse carinha, pistão, ele vai pressionar o pistão para baixo, nesse exato ponto aqui ele pressiona o pistão para baixo, fazendo a máquina girar. Quando é vapor, o vapor ele vai se expandir e depois ele vai esfriar. Nesse momento que ele esfria, pela inércia da própria máquina, ela empurra para cima e o vapor frio sai. Então esses aqui são os principais componentes, o cilindro e o pistão, que fazem a máquina girar. Mas ela não funciona só com o cilindro e o pistão, ela tem toda essa estrutura. Então isso aqui é essa parte aqui de plástico maior que a gente pode chamar de bloco da máquina. Na vida real, óbvio que todas as peças são feitas de metais. E o seguinte, aqui embaixo é o virabrequim. É a parte que ela passa no meio, esse eixo estaria conectado, por exemplo, uma máquina a vapor estaria conectada na roda. É o eixo, a gente chama de virabrequim. Nós teria uma transmissão no caminho. Aqui nesse meio a gente passou uma lubrificação leve, pelo desgaste da velocidade. E basicamente aqui essa roda gigante ela está aqui para ajudar a dar inércia na máquina. Afinal ela começa com uma velocidade baixa, esse aqui ajuda pela inércia, para ela manter o ciclo dela. E basicamente é isso, aqui nesse outro furinho aqui é a saída do vapor frio. Esse parafuso aqui está com a função de manter o cilindro pressionado para o ar funcionar. Aqui estão os furinhos do cilindro por onde passa o vapor. E é basicamente isso, essas são as principais peças da máquina a vapor. Quando a gente imprimiu, a gente foi imprimindo peça a peça, todas essas peças aqui foram separadas. A gente foi juntando aos poucos, parafusando aqui, parafusando ali, encaixa aqui, encaixa lá. E felizmente chegou um dia que a gente conseguiu testar e felizmente deu certo. E eu acho que eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Gira, cara. Dá uma volta. Dá uma volta mesmo. Aumenta a pressão um pouquinho. Saiu. Não, mas ficou legal.
Bom, agora eu farei uma análise termodinâmica da máquina a vapor. Temos aqui um protótipo. Temos aqui desenhado na lousa um gráfico, um diagrama PV, onde no eixo X temos o volume e no eixo Y a pressão. Esses diagramas são muito úteis para analisar o funcionamento de um gás, por exemplo. Aqui temos a máquina a vapor. Do ponto 5 seria o vapor está entrando. Ele está entrando, mas não está acontecendo nada. A máquina a vapor está só recebendo gás, mas não está mexendo nada ainda. De 5 para 1, a pressão está aumentando, mas nada está movendo ainda. De 1 para 2, o volume está aumentando. Aí o gás está se expandindo a uma pressão constante. A pressão está começando a se mover. De 2 para 3, nós temos que o vapor parou de entrar no sistema, mas o volume ainda está aumentando. E a pressão está diminuindo. Está chegando até o final aqui. De 3 para 4, o vapor parou de entrar, ele está sendo liberado por alguma válvula. E ele está começando a voltar à posição inicial. De 4 para 5, o pistão está começando a voltar, está continuando essa volta para a posição inicial a uma pressão constante. Aí em 5, ele volta à posição inicial e o vapor começa a entrar e isso se repete em ciclos. E isso que faz a máquina a vapor girar constantemente. E bom, analisando agora mais termodinamicamente esse gráfico, nós temos que de 1 para 2 nós temos um processo isobárico, onde o trabalho é maior que zero, positivo, que seria a área embaixo do gráfico. De 2 para 3 nós temos um processo isotérmico, que trabalha igual ao calor. De 3 para 4 nós temos um processo isovolumétrico, onde o trabalho é igual a zero, não há área nesse gráfico abaixo para calcular, ou seja, o trabalho é igual a zero. De 4 até 5 nós temos um processo, novamente um processo isobárico, mas nesse caso ele está voltando, ele está indo nesse sentido anti-horário. Então o trabalho é menor que zero. Quando ele vai no sentido horário é maior que zero, no sentido anti-horário é menor que zero. E de 5 até 1 o trabalho é zero, não tem área embaixo do gráfico. É basicamente isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma maneira da gente melhorar a nossa máquina a vapor. Um dos casos é que nossa máquina a vapor ela é feita de um material que não é muito resistente ao calor, no caso seria o plástico. O fato do vapor aquecer a máquina a vapor faz com que o plástico comece a derreter. Então uma das melhorias para a nossa máquina a vapor seria a utilização de um material mais resistente, como ferro ou outro material afim. Outra coisa também para melhorar a eficiência da máquina a vapor, não só da nossa, como das demais máquinas a vapor, seria a aplicação de um condensador, onde o gás ele sai, a fonte fria sai e passa por um cano, condensa e o vapor retorna a ser líquido e volta para a máquina. Assim tem uma perda menor de vapor e melhora consequentemente o rendimento da máquina, que atualmente de uma máquina a vapor que não tem esse condensador é de 8 a 10%. Um dos grandes problemas de uma máquina a vapor convencional é o impacto no meio ambiente. O impacto não vem do vapor em si que é liberado no ar, mas sim da combustão. Quando a gente tem uma máquina a vapor, ela vai para uma fornalha onde é queimado carvão e materiais do tipo para aquecer a água e girar o vapor. Essa queima de carvão libera CO na atmosfera e o CO é um gás muito prejudicial à saúde e causa diversos impactos ambientais. Então, uma das ideias que a gente teve no grupo foi para reduzir esse impacto seria a não utilização do carvão. Seria a utilização de materiais que tivessem menos impactos ao ambiente ou a utilização de energia elétrica.